uma boa parte das pessoas que depois entregam-se, não é? São pessoas que tiveram alguma experiência em que muitas dessas pessoas já não acreditavam num amanhã, né? Mas de alguma forma milagrosa saíram. E daí para frente há umas até que lá no fundo do poço, como se tem dito, já fazem uma promessa, Senhor, se me tirares daqui, Como eu vou te fiz. servir a vida toda. E saíram, e dedicaram-se. Pode ser teu caso, né? Pode ser teu caso. Márcia. Mas eu não fiz a minha promessa nesse Não estado. não estou a dizer que você fez a promessa. Estou aqui exatamente a dizer que a tua razão deve ser, é aceite, né? Eu aceito Ok. a tua razão, né? Por ser motivo suficiente, exato para teres a fé que tens, que tu vives hoje, porque graças a Deus, não é isso? Márcia, você é minha amiga e eu conheço-te há algum tempo. Sim, há muito tempo, Há né? muito tempo, há muitos anos, exato. Já te ofereci livros também, lembro. Mas em nenhum momento eu soube que tu tinhas uma veia de escrever. Surpreendentemente, tu me apareces com o lançamento de um livro. O que é que te deu na cabeça? Quando é que você descobriu que você tinha paixão por escrita? Quando é que você pensou, não, devo começar a escrever? O que é que você viveu para você pensar, começar a escrever? E por que é que você decide começar a escrever, uma vez que escrever não é uma arte fácil? Há muita gente que quer ter um livro que não tem, não porque não quer, mas porque não sabe por onde começar. Conta lá, Bem, conte-me lá sobre isto. se eu dissesse que era uma coisa que eu já tinha desde pequena, eu estaria a mentir. Tu me conheces há muito tempo, meu amigo, e sabes que sempre gostei de ler, sempre tive paixão em ler, mas nunca me vi no outro lado, que era de escrever, né? E isso começou, eu escrevi o meu livro em 2 dias, né? Só para teres noção, começou depois de eu ter um novo episódio em que eu quase pus fim à minha vida. E graças a Deus, por mais um milagre, a mão de Deus segurou-me. Depois que eu saí daquele sítio em que eu quase tirei uma vida, isso foi no Quimbango, tem aí a Igreja das Irmãs Clarícias. Eu vinha da clínica, por acaso fui atendida muito bem por uma pessoa muito próxima ao meu afilhado. Nem ele sabia que naquele dia eu estava com pretensão de pôr fim à minha vida. Então, achei por bem ele não me acompanhar. Ele insistiu, eu disse, não, olha, vou sozinha, não tem algum problema. Disse, olha, mas tu fizeste injeções, estás mal, não sei o quê. Eu disse, não, era melhor que eu fosse sozinha porque estava bem. Então, no meu percurso, olha, que eu saí eu acho que aí tem uma universidade, não sei se é o Tanga, aí no Quimbango, e era suposto eu pegar o táxi, mas eu tinha a pretensão de chegar aí no sanatório, tem uma pedonal, e jogar-me. Eu não sei porquê, eu passei Pensaste isso? Sim, pensei. Eu não sei porquê, porque eu estava cansada primeiro, eu estava muito cansada emocionalmente, porque eu sempre fui uma pessoa que, antes da minha versão atual, eu sempre fui uma pessoa que considerada muito forte. Nunca fui de partilhar as minhas dores. Então eu vivi muita coisa em pouco tempo. E a minha família nunca soube, tipo, como é que eu me sentia. Sempre olharam para mim como o braço robustez, fortaleza. E eu estava despedaçada, né? Mas eu não conseguia conversar com ninguém porque não era essa a forma como eu encarava de enfrentar os problemas. Para mim, partilhar o que eu passava era sinônimo de fraqueza. Anteriormente, hoje já não, obviamente, porque eu sou uma pessoa mais consciente e curada, né? Então eu sinto isso, que é bem normal, pedir ajuda não é fraqueza nenhuma. Então, eu vivi durante um período, acho que foram 3 ou 4 anos, de deserto brusco, mas brusco que
eu já não aguentava, porque vê, tu me conheces há muito tempo, tu sabes que eu sou uma pessoa que sempre buscou não ficar parada. Sempre fiz alguma coisa. E eu olhava para trás e vinha aquele peso, né, de carga social. Epá, eu estou há 10 anos a fazer isso, não tenho nada. E as pessoas olham assim, olha, não tens nada, tu já trabalhas há muito tempo. Mas as pessoas, longe das pessoas, que eu estava a viver um período de enfermidade muito severa, em que estava não só a consumir-me emocionalmente, como consumiu-me fisicamente, emocionalmente e financeiramente. E eu era o braço forte da minha casa, né? Eu costumo dizer assim, a minha história é muito comparada a José do Egito. Eu tive que ser vendida por pessoas muito próximas da minha família, né, de forma literal, para avançar e construir o caminho, né, para que Jacó, nesse caso, viesse com os meus irmãos. Então, eu sempre fui aquela pessoa, mas em contrapartida, como as pessoas sempre acostumaram-me a ver sempre forte, nunca pararam para pensar, para perguntar como é que eu me sentia, como é que eu estava. Então eu já não conseguia mais aquela fase, porque era muita medicação, sem resultados, era muitas opiniões médicas, um dizia uma coisa, outro dizia outra. Então eu cansei naquela fase e fui para pôr fim à minha vida. Saí da clínica, fui andando, não sei por que raios, passei a ponte e quando eu pensei em voltar, eu estava do outro lado, pensei em atravessar e olhei, dei-me de cara com aquela frase, vinde a mim todo que estás cansado. Eu caí na porta da igreja, eu lembro-me que no meu lado direito tinha um grupo coral, até aí eu lembro. Eu caí de joelhos e comecei a chorar. Eu não sei se eram moços, se eram moças. Levantaram-me, saíram do grupo e levaram-me até a capela. Foi a primeira vez, olha que durante muito tempo eu não chorava. Eu não sabia o que é chorar, porque algumas coisas que aconteceram na minha infância, que eu também conto no livro, fizeram-me com que eu tivesse medo de manifestar isso. Então eu tinha trauma, eu não chorava. Acontecia algo, eu me fechava no quarto e gritava, mas choro como tal, não. Foi a primeira vez que eu chorei ao lado de muita gente, sem ter vergonha, sem pensar que vão pensar que ela é fraca, que não sei o quê. Eu desabei naquela capela e disse a Deus que se me tirasse daí, a minha história teria que ser ouvida. Eu teria que contar, porque assim como eu, existiam pessoas que também estavam a passar o deserto, que se calhar também pensaram em tirar a vida. Mas eu teria que viver, se Deus me concedesse essa graça de não tirar a minha vida, de nunca mais voltar a pensar nisso e ressignificar, mas em contrapartida eu tinha de contar a minha história de modos a incentivar pessoas que passam por momentos de dor. É que a dor é a professora mais severa, porém ela forma alunos mais fortes. E eu aprendi isso nos últimos anos que eu passei, que foram de dor muito brusca. Porque lá na minha infância eu tive as outras dores, mas que eu aprendi a deixar para trás supostamente. Depois de tudo isso vir à tona, esses 4 anos que eu vivi de forma brusca e pesada, então tudo começou a pesar em mim. As crenças limitantes do passado, o que eu vivi no passado, o que eu estava a viver agora, e cheguei ao ponto de dizer, não, o problema está em mim, não mereço viver, o erro está em mim. Então esse foi o pacto que eu fiz com Deus, que se Ele me tirasse daquela situação, eu teria que contar a minha história e me comprometer em ajudar as pessoas com isso. Então, este foi o ponto da virada, o motivo principal em pensar em contar a sua história. Nisto, quer dizer, o livro fala da tua história, fala das tuas vivências, dos desafios, dos momentos escuros e difíceis que passou,
para que as pessoas possam olhar nelas Não, eu não conto só de momentos de dor. Eu também, dos bons também. também tive momentos bons e eu Também também contas no conto. livro. Sim. No livro, às vezes as pessoas têm alguma dificuldade quando nós generalizamos sofrimento. Uhum. Se me dizeres assim, olha, os meus sofrimentos, eu sofro, eu passo por isto, e se eu também estiver a sofrer, eu posso não me identificar. As pessoas conseguem identificar-se muito mais quando os nossos sofrimentos às vezes são descritos. Uhum. Eu passei por X, por Y, sei lá. Sim. Exato. Sei que por uma questão também pessoal e de alguma preservação, tu podes não contar, por exemplo, numa conversa como esta que nós estamos a ter aqui, que até está a ser gravada. Mas no livro, tu descreves, detalhas isto para que os leitores possam ter a curiosidade. Não conseguem ouvir aqui, mas ok, eu vou comprar o livro para tentar perceber o que é que ela passou na verdade. Vão encontrar isto? Sim. No meu livro, por isso é que eu escrevi mesmo na primeira pessoa, porque eu sei que eu recebi isso de Deus, né? As pessoas precisavam identificar-se com tudo o que eu passei, porque eu sei que nós em Angola vivemos muito, os problemas são muito quase que parecidos em várias famílias. E até eu ter esse dia, eu havia apagado da minha história, por exemplo, a minha infância. Tu me conheces há muito tempo, mas nós nunca falamos sobre a minha infância. E sempre que alguém me perguntava, eu contava uma historinha e mudava logo de conversa. Então, no livro eu procurei trazer, não todos, né? Mas os que mais impactaram e os que eu senti que vão, até certo ponto, ajudar as pessoas que vão ler. Então, eu conto de forma detalhada, sem aumentar alguma coisa. A única coisa que eu faço é, em sítios que envolvem outras pessoas, eu coloquei nomes fictícios, senão eu detalho tal como aconteceu, né, na primeira pessoa, para com que as pessoas sintam-se identificadas e percebam que depois de tudo isso ainda é possível viver, é possível dar cor à vida. Hoje eu sou uma pessoa que não escolheu ficar com o que me aconteceu, mas até porque eu falo sempre isso contigo, sempre que a gente fala, tu me perguntas se isso não é só motivação e eu digo que não, porque eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que eu escolhi fazer com o que aconteceu comigo. Então, se eu recebi essa missão de Deus, de que o livro devia servir para impactar quem ainda está lá no fundo do poço, eu fiz mesmo propositadamente. Eu contei tudo de forma detalhada. Qual é o título que deu ao livro? Depois do silêncio. Por quê? Por quê? Porque esse livro, não só, assim como foi para ti, vai ser uma surpresa para todo mundo. Até para aqueles que acham que me conhecem, para a minha própria mãe, para os meus próprios irmãos, se calhar também para o meu pai. Porque eu andei muito tempo no silêncio. E agora que eu decido falar, talvez eles vão perceber o porquê de várias vezes eu ter me comportado como eu me comportei. Porque eu vivi coisas que só falei no meu livro. Nem a minha mãe sabe. Uma curiosidade. Disseste que escreveste o livro em 2 dias. Uhum. Eu não sou escritor, Uhum. mas parece que é impossível escrever um livro em 2 dias, a não ser que tenhas tido as ideias todas do livro em 2 dias. A minha curiosidade era saber quantas páginas tem o livro e como é que ela está
dividir-se a dividir por capítulos, por temporadas da tua vida, por fases? O livro está dividido em capítulos. Cada capítulo é uma fase da minha história. Eu começo a contar a minha história desde os meus 5 anos, porque é o momento que eu começo a ter consciência, né? E foram os primeiros episódios também que me marcaram muito. Então, vai ter não mais de 100 páginas, porque eu não precisei trazer a minha vida toda, né? São apenas alguns pontos que eu sinto que vão impactar outras vidas. Então, a cada capítulo eu conto uma fase da minha vida. Eu conto porque que eu sou Fênix, eu conto porque que certas pessoas que me conhecem, né, que não são próximas a mim, têm a impressão de que eu não falo, eu sou muito retraída, então eu conto porque que eu me retraí, eu conto de vários traumas e como eu os superei. Ok, previsão, né? Qual é a previsão para o lançamento? O livro vai ser lançado no dia 11 de agosto, podia ser antes, mas eu escolhi propositadamente o dia 11 porque eu precisava homenagear alguém que muito inspirou-me. Que neste deserto eu acho que foi a fase mais dura, quando eu perdi a minha irmã mais nova. Então foi a fase que eu desliguei-me do mundo, afastei-me de muita gente que se calhar hoje sinto saudade, mas infelizmente eu não sabia comunicar quando o assunto era dor. Dor para mim era sinônimo de resguardo, de retração, de retrair-me. Então eu desliguei-me do mundo, afastei-me de muita gente porque eu não sabia lidar com a dor. E em cada fase que uma coisa ou outra ia surgindo, uma das frases que eu olhei, a minha irmã tinha apenas 11 anos e eu aprendi muito com ela. Uma das frases e uma das coisas que eu levo para a minha vida era olhar para uma menina de 6, 7 anos, 8, 9, 10 e olhar para a fé que ela tinha. Que era uma fé que não se explicava para mim, na minha cabeça, para uma menina naquela idade, porque sei que crianças que precisam brincar. Mas a minha irmã tinha uma fase que todos os dias, só para ter noção, todos os dias, sem exceção de nenhum dia, às 12 horas, independentemente de onde ela estivesse, ela orava. 12 horas. E pontualmente voltava a fazer isso às 18. Eu lembro-me que uma das vezes eu chamava por ela e ela não me respondia. Eu fiquei chateada e gritei com ela. Depois dela terminar a oração, ela disse-me que não, era o horário dela de orar. Eu fiquei assim, tipo, uma criança, estás maluca? Ela disse que não estava maluca, que aquele era o horário dela de oração. Então, eu precisava dizer ao mundo que a memória dela precisava ser honrada com a minha história, porque ela de certa forma impactou-me muito. Aprendi muito com ela sobretudo quando o assunto era fé. O dia 11 de agosto é o aniversário dela? Sim, vai ser o aniversário Tu dela. também és de agosto, não? Sou de 21 de agosto. Por isso é que és minha amiga. Sério, uma boa parte dos meus amigos são de agosto. Yeah. Mas também posso fazer amizade com pessoas que não sejam, né? Mas parece assim alguma facilidade, quizá alguma proximidade com pessoas que sejam de agosto. Nosso vídeo vai ficar muito longo, faltam 2 minutos para 30 minutos, vamos fechar com 30 minutos. Uma mensagem para o teu público. Olha, a mensagem que eu deixo é que, independentemente do que estejas a passar agora, saiba que não és o único. Há quem já passou e superou, e eu sou prova disso. E a cada dia venho buscando ser uma nova versão minha de superação. Coragem,
não desista, tenha fé, acredita em Deus, que tudo tem o seu tempo. E eu digo sempre que a dor é a professora mais severa, porém cria os alunos mais fortes. Por acaso, também sou resultado da dor, sabe, né? Então, Boa. Por isso é que és meu amigo. ah, Mentira, isso é brincadeira. não, mas eu acredito, pelo menos nisto, não é só nisto, né? Mas eu acredito muito nisso. Sei que as dificuldades formam pessoas fortes. Márcia, sucessos sucessivos. Tenho plena certeza que eu estarei presente. Muito obrigada, meu amigo. E também estou ansioso para saber a história completa. Vou É, comprar porque o livro. infelizmente, mesmo sendo meu amigo há muitos anos, tem coisas que vão dizer, sério? Sim, mas também porque apesar de sermos amigos, eu sempre respeitei o lado privado das pessoas, né? Há coisas que eu não pergunto por uma questão também de ética. Então, se você decidiu revelar coisas que eu não saiba no livro, boas! Vamos ler, não é isto? Yeah. Ok, porque também vamos aprender e acho que todos os dias nós temos a oportunidade de aprender alguma coisa e aprender com a experiência dos outros é a melhor coisa. Agora, nós não teremos o privilégio de passar por tudo, mas podemos aprender com a experiência dos outros para não passarmos pelas mesmas experiências que os outros tenham vivido, não é isso? Assim mesmo. Então, Márcia, olha, quem senta aí é o Márcio. Eu tenho que conhecer uma xará. Vais, Márcia, obrigado. Já. E tudo de bom. Obrigada. Tá ok. Oi.